E se for para ficar ouvindo porcaria aí, é melhor ficar ouvindo porcaria gospel, que é mais seguro. Saudações musicais, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Coutre, professor de música, e você está na playlist Livros que Tocam, onde nós conversamos sobre alguns livros que foram feitos, claro que para serem lidos, mas também para serem ouvidos, uma vez que direta ou indiretamente eles tratam sobre música, tá? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, que é o livro Lutero e a Música, Paradigmas de Louvor, de Carl F. Schalk. Bom, pessoal, esse aqui é o quinto livro escolhido para os 12 livros para serem lidos em 2021. Se você quiser saber quais foram os 12 livros escolhidos e quais os critérios que a gente usou para trabalhar esse ano, eu vou deixar aqui num card para você ver aí os 12 livros, tá bom? Basicamente, a gente está trabalhando aí a história da música cristã e a gente começou já desde a Bíblia, né? O primeiro vídeo que nós fizemos, que nós conversamos, foi de um livro chamado Os Segredos do Tabernáculo de Davi, né? Então não basta a gente entender o pensamento musical aí, digamos assim, na história da igreja, se a gente não entende a relação da música na própria Bíblia, né? Então a gente analisou aí os fatos de como a música se dava tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então, todos os livros também, eu vou deixar um outro card aqui com a playlist, onde você pode conferir aí todos os vídeos, tá? Não só esses, mas também de outros livros que a gente já conversou aqui, livros de história. Então tem bastante coisa legal, dá uma conferida lá. Aliás, se você é novo no canal, eu já quero pedir que você deixe aí o seu like, o seu joinha, não esquece de deixar o joinha, tá? E se inscrever no canal e ativa os sininhos para ficar sabendo de novos vídeos, tá, pessoal? Porque no canal não tem só review de livro, porque a gente não é um canal literário, mas tem aula de música, tem dica de música, tem dicas da parte teórica, tem lives, tem café com bolacha, onde a gente faz análises de disco, tem entrevistas. Então, pessoal, dá uma olhada no canal aí e ativar o sininho é muito importante para que cada vez que eu lançar um vídeo novo, você possa ficar sabendo aí, ser notificado do próximo vídeo, tá bom? Bom, então, como sendo o quinto livro da nossa série, esse aqui seria o livro de maio. Eu sei que eu estou algumas semaninhas aí atrasado, mas eu quero justificar que esse, apesar de ser um livro pequeno, esse foi um livro que me abriu para muitas pesquisas. Eu assisti algumas videoaulas, alguns comentários, li alguns outros livros e trechos também de outros livros, no qual, assim, conforme eu ia lendo esse livro, as janelas, assim, as dúvidas iam surgindo e eu ia pesquisando aí em outros lugares. Algumas coisas a gente vai estar trazendo aqui também, tá? Pessoal, eu peço desculpa se tiver algum ruído vazando. O meu vizinho hoje resolveu aí fazer uma reforma, mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim, tá? Bom, antes de falar da estrutura do livro e sobre os capítulos do livro, eu queria falar um pouco sobre o autor, tá? O autor desse livro, Carl F. Schalk, ele foi um músico muito importante, aí principalmente na denominação luterana. Ele era americano, da cidade de Illinois. Ele nasceu em 1929 e ele morreu, pessoal, recentemente, agora em janeiro de 2021, com 91 anos de idade. Nessa não errei as contas. E foi muito interessante que, pesquisando sobre ele, eu achei algumas lives que ele fez agora no final da sua vida. Inclusive, assim, uma live deu até um apertozinho no coração, porque eu já sabia que ele havia falecido recentemente. E o entrevistador dá os parabéns para ele, porque ele faz aquela live lá no dia do aniversário dele, o que provavelmente aí foi o seu último aniversário. Mas é muito interessante, eu vou deixar inclusive os links das duas entrevistas que eu vi aí na descrição. Caso você tenha curiosidade, você dá uma pesquisada aí mais sobre esse autor. E inclusive ele fala sobre os trabalhos que ele fez, tá, pessoal? Tá em inglês, mas se você com um pouco de paciência aí, você vai conseguir entender o que ele fala. Então ele foi aí um importante compositor luterano, ele fez parte aí da revisão de vários inários luteranos, inclusive tem alguns
hinos que ele compôs presente nos inários luteranos, inclusive tem hino dele presente também em outros inários, tá? Então ele fez vários trabalhos importantes aí nesse sentido sobre a música luterana. Bom, falando sobre esse livro, então, que apesar de pequeno, né, ele tem 75 páginas, ele tem bastante conteúdo muito interessante, ele foi escrito, obviamente, em inglês, no ano de 1988, e ele já está na 3ª edição aqui no Brasil, editado pela editora Sinodal, tá bom? É um livro fácil de achar, é um livro barato, se você der uma pesquisada aí você vai encontrar. Ele é dividido, então, em 4 capítulos, tá? O primeiro capítulo, Em Casa e na Escola, em Mansfield, o autor vai falar sobre a infância de Lutero, aonde que ele estudou e qual que era a relação dessas escolas com a música. No capítulo 2, ele vai falar rumo a uma tradição mais prática, né? No capítulo 3, ele vai falar sobre paradigmas de louvor e no capítulo 4, ele vai falar sobre implicações das ideias de Lutero para o presente. Então ele vai fazer uma reflexão sobre como que o pensamento de Lutero em relação à música pode estar influenciando na prática litúrgica nos dias de hoje. Para cada capítulo, ele faz alguns artigos, né? Até eu vou mostrar aqui a introdução para vocês, aí o sumário, porque no vídeo passado que eu falei sobre Agostinho, alguém comentou lá, Márcio, mostra o vídeo por dentro, eu fiquei curioso para ver o vídeo, não, desculpa, o livro por dentro. Então, vou mostrar aqui algumas páginas para vocês, tá? E você pode perceber que ele tem uma letra razoavelmente confortável para ler, é folha branca, né? Eu achei assim a impressão um pouco clara, então não é uma impressão muito forte, mas nada que comprometa a leitura, e você pode perceber que ele faz muitas citações, né, pessoal? Ele usa muitos originais de Lutero, os escritos originais dele, para comentar sobre aquilo que Lutero pensava. Inclusive, pessoal, Lutero dava tanta importância à música que ele escreveu um hino em louvor à música, e que se chama A Senhora Música. Tá aqui, ó, como você pode ver aqui, ó, né? Então, vamos ver o que Lutero pensava sobre música. Já na introdução, ele vai falar alguns conceitos muito interessantes que Lutero pensava sobre música e da importância que Lutero dava em relação à música, que é o seguinte. Para Lutero, pessoal, música era uma centelha do divino, ou seja, para Lutero, a música ela era uma dádiva de Deus. Eu sei que essa expressão dom de Deus é uma coisa muito comum, corriqueira no nosso cotidiano, né? Com certeza você já ouviu assim, fulano tem o dom para música. Mas se você analisar o que Lutero queria dizer com a música ser dádiva do divino, isso significa que a música era como se Deus estivesse disponibilizando aos homens algo que fazia parte da natureza dele. Tá? Isso é uma reflexão um pouco mais profunda do que essa simplesmente de ser um presente, um dom, e a gente vai estar analisando como é que Lutero via isso e por quê. Diferente do que Calvino pensava sobre música, né? Calvino pensava que a música ela era uma arte mesmo, mas sobre Calvino a gente vai ver na leitura do próximo mês, na nossa próxima leitura, tá? Então, já na introdução, o autor vai fazer uma citação de Lutero, mostrando, então, um pouco mais disso que eu estou falando, né? Qual que era essa relação de Lutero em relação à música, o que Lutero pensava da música. Ele dizia o seguinte, que a música ela tem a capacidade de, abre aspas, confortar os tristes, aterrorizar os felizes, encorajar os desesperados, tornar os humildes orgulhosos, acalmar os inquietos ou tranquilizar os que estão tomados por ódio. Né? Então, essa é uma frase bem forte assim que Lutero faz em relação à música. E outra coisa, para Lutero, a música era tão importante que, para ele, a música estava um degrau abaixo da teologia. Então, ainda na introdução, ele faz outra citação de Lutero, dando a importância que ele dava para a música, e ele diz também o seguinte, abre aspas, depois da palavra de Deus, a música merece o mais alto louvor, fecha aspas. Então, pessoal, veja bem que para Lutero, a música ela estava quase que em pé de igualdade com a teologia.
E ainda na introdução também ele vai falar sobre como que era a música na igreja, na liturgia, nos tempos de Lutero, né? E no livro ele vai falar como que Lutero lutou para que essa música permanecesse, né? Porque muitas pessoas julgam Lutero de ter, digamos assim, empobrecido a música litúrgica. E isso não é verdade, tá? A gente vai entender também por que disso aí. Pessoal, outra coisa que ele vai falar no livro é que nos tempos de Lutero não existia na igreja apenas o canto gregoriano, mas já existia aí o desenvolvimento da polifonia. Inclusive Lutero, ele escreve sobre alguns compositores da sua época, e também existia uma tradição latina de hinos comunitários. E Lutero, ele estimulava todas essas práticas, tá? E ele conclui a introdução falando que, embora Lutero não tenha sistematizado, né, um escrito sobre música ou sobre o uso da música, ele escreveu muito sobre isso em fragmentos de outros escritos, inclusive em comentários que ele fazia aí em inários, escritos litúrgicos e etc. Bom, pessoal, no capítulo 1, então, vai falar sobre a infância de Lutero. Lutero, ele nasce em 1483, na cidade de Eisleben, desculpa aí o meu alemão, mas ainda com menos de um ano, ele se muda com a família dele para a cidade de Mansfield. Poucos relatos tem sobre como que era a vida musical de Lutero na infância dentro de casa, mas as pistas que se tem de como que era a prática musical nas escolas nas quais Lutero frequentou. Então, sabe-se, por exemplo, que nessa escola de Mansfield era ensinado às crianças a cantarem, e toda a prática do ensino de canto, além, claro, de aprender a ler e escrever, essa prática do ensino de canto estava relacionado com as atividades da igreja local. Então havia lá um coro infantil no qual Lutero fez parte, e esse coro participava das festividades da igreja, de procissões, festivais e outras atividades que a igreja local ali realizava. Inclusive o livro vai trazer um detalhe, e ele vai dizer o seguinte, agora palavras do autor aqui, né, que nesses cultos medievais entoavam-se salmos e hinos em versículos responsórios, nos quais foram muito marcantes na vida de Lutero mais tarde. Uma outra coisa interessante, que ainda nessa época, já aí mais de 1000 anos, né, na frente de Santo Agostinho, lembra no vídeo de Santo Agostinho? Vou deixar o vídeo aqui nos cards, que Santo Agostinho ele era professor de retórica, porque naquela época o ensino se dava através das disciplinas do Trivium, né? E sabe-se que essa escola aí de Lutero, que era ligado à igreja de São Marcos, também usava o Trivium na sua educação. Ou seja, se estudava gramática, lógica, né, que é a dialética, e retórica. E diz o livro que ao término da 6ª série, todos os alunos já estavam familiarizados com todo o serviço religioso católico. E ele fala também que na parte musical se estudava teoria musical, contraponto e canto a várias vozes, né? Lembra que eu falei que essa é uma época, eles estão ali na Renascença, né? No final da Renascença, onde a polifonia vocal era uma coisa muito forte. Já estava assim bem desenvolvida, né? E quem era o responsável pelo ensino da música na escola era o chantre. Quem que era o chantre? Era o mesmo responsável pelas atividades musicais da igreja. Então era como se fosse o maestro ali da época, o regente do coro, digamos assim. Só que ele não era uma pessoa leiga, curiosa, né, sobre música. Ele tinha formação musical, além de ter domínio de toda a liturgia cristã. Então ele conduzia todas as atividades musicais ali que deveriam ser realizadas na comunidade. Bom, aos 15 anos, então, Lutero se muda de novo, ele vai para a cidade de Eisenach. E lá também ele participava do coro da escola, e diz que era comum os coros daquela época ali, dos jovens, né, a cantarem nas casas pedindo dinheiro. E também eles cantavam em casamentos, funerais e outros lugares também. Só que Lutero fica em Eisenach por 3 anos apenas, e com 18 anos ele vai para Erfurt, onde ele vai fazer aí a sua universidade. Lá ele vai ter contato com as obras de Aristóteles
e com as ciências do quadrivium, que são astronomia, geometria, aritmética e música. Bom, em Erfurt ele completa então o seu bacharelado e ele também completa o seu mestrado. E ainda, pela vontade do seu pai, ele começa a estudar direito. E para quem está mais ligado aí com a biografia de Lutero, com a história de Lutero, né, que não é muito a nossa intenção falar sobre isso aqui, mas é nessa época em Erfurt que acontece aquela famosa história, né, que Lutero estava andando ali na floresta e de repente, diante de uma tempestade, ele se vê em apuros, um raio cai numa árvore do lado dele, então ele, no desespero, faz uma oração ali, entrega a sua vida a Deus e fala que se ele se safasse dessa, ele ia dedicar a vida dele totalmente ali a Deus e é quando ele se torna, então, um monge agostiniano. Bom, e como monge agostiniano, então, ele vai ter uma vida assim, eles tinham uma vida bem rígida de orações, também tinham corais, né? Os monges também cantavam em coro, onde eles entoavam diariamente um Salve Regina, um Ave Maria e um Pater Noster. E em seu último ano, como membro da Ordem dos Eremitas Agostinianos, ele escreve o seguinte, abre aspas, se eu tivesse filhos, eles não estudariam apenas línguas e história, mas também canto e música. Os antigos gregos educavam seus filhos nessas disciplinas e se tornavam pessoas com admiráveis habilidades, subsequentemente aptos para tudo. Então veja a importância e a visão que Lutero tinha em relação à música. Bom, no capítulo 2, intitulado Rumo a uma tradição mais prática, o autor ele vai fazer 8 artigos ali, e eu acho que esse é um dos capítulos assim, mais interessantes do livro. Primeiro que ele vai falar que Lutero ele teve contato com a filosofia pelo quadrivium, né, de Platão, Aristóteles e Boécio. Todos esses escreveram sobre música. Inclusive Boécio tem um tratado de música. E havia um pensamento filosófico em relação à música muito interessante, onde eles acreditavam que a música terrena ela era um reflexo perfeito de uma música que dava equilíbrio para todo o universo. E essa teoria ela era chamada de a música das esferas. Então, na verdade, esse pensamento era o pensamento que sondava assim, a mente de Lutero. Essa era a cabeça da época, a mente da época. Inclusive, em um comentário de Gênesis, olha o que Lutero comenta, abre aspas. Nos tornamos surdos para aquilo que Pitágoras habilmente descreveu. A esplêndida e encantadora música advinda da harmonia dos movimentos das esferas celestiais. Então, de certa forma, Lutero ele dizia que quando você não levava, digamos assim, o estudo da música a sério, aprofundado, e você queria fazer uma música mais simples, você estava negligenciando essa música perfeita, esse algo maior que colocava todo o universo em equilíbrio. Né? Isso me faz lembrar algumas pessoas e que tem disseminado alguns mitos de que Lutero empobreceu a música na liturgia, e isso é uma grande mentira, porque na verdade Lutero ele vai acrescentar alguns conceitos na música que já existia, e ele inclusive deixa escrito que não era intenção dele mudar a essência daquilo que existia, mas sobre isso a gente vai falar depois. Então esse conceito de equilíbrio do universo é uma coisa muito interessante. E esse também é um dos conceitos básicos, né, da palavra harmonia. Então, harmonia é uma coisa muito mais profunda do que encadeamento de acordes, de ficar fazendo análise de 2, 5, 1. Inclusive, esse tema assim, das concepções de harmonia, eu encontrei nesse livro aqui, ó, O Sopro das Musas, que ele dá várias concepções helênicas sobre o nascimento do contexto aí, de harmonia, que é um parênteses que eu faço aqui, uma coisa muito interessante. Então Lutero, de certa forma, ele tenta cristianizar esses pensamentos e encontrar justificativas bíblicas que reforçassem esse pensamento, né? Então ele faz comentários desse tipo, por exemplo, no Salmo 33, no Salmo 81 e no Salmo 98, que inclusive você encontra trechos desses comentários aqui no livro Lutero e a Música, que eu não vou ler aqui também para não deixar o vídeo muito extenso.
Só que no comentário do Salmo 33, ele faz uma comparação muito interessante, que ele diz o seguinte, ele faz um comentário comparando a harpa, né, o instrumento harpa, com o próprio Cristo. E olha só o que ele diz, abre aspas. A harpa é o próprio Cristo segundo a natureza humana, o qual foi esticado na cruz por nós, assim como uma corda na harpa. E essa discussão de comparar Cristo com um instrumento musical, com a harpa, isso não foi só Lutero que fez. Lembra que Lutero ele era um monge agustiniano? Então, Agostinho também tem um escrito parecido com isso, que eu vi num livro que eu lembro que eu li na graduação, que é esse livro aqui, ó, O Som e o Sentido, onde o autor José Miguel Wisnik, no capítulo Antropologia do Ruído, ele tem um artigo denominado O Som e o Sacrifício, onde ele vai fazer uma reflexão e uma análise de que as culturas primitivas, todas elas têm a sua música ligada à liturgia, né? Nessas culturas não existe, por exemplo, música de entretenimento, toda a parte musical ela está relacionada com o ritual, e o que é mais interessante, para que você tenha um instrumento nessas culturas, é necessário que algum animal seja abatido, né? Então ele vai falar no artigo dele, por exemplo, que as flautas eram feitas de ossos de animais, os tambores eram usados peles de animais, não é à toa que, por exemplo, que a pele da bateria hoje tenha esse nome. Por quê? Porque os tambores primitivos usavam realmente peles, né? Ou seja, não se e aqui Lutero ele faz essa comparação então de Cristo com a harpa, o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque as cordas dos instrumentos musicais, ainda no tempo de Lutero, eram feitos de tripas de animais. Ou seja, você não construía uma harpa se você não abatesse um animal. E o que eu achei mais interessante, relendo então esse artigo, que eu lembrei dele e fui para esse livro, é que José Miguel Wisnik ele vai citar um sermão de Santo Agostinho. E olha que interessante. Num sermão, Santo Agostinho compara Cristo a um tambor. Então Lutero compara Cristo a uma harpa e Santo Agostinho compara a um tambor. Pele esticada na cruz, corpo sacrificado como instrumento para que a música ou ruído do mundo se torne a cantinela da graça, holocausto necessário para que soem as aleluias. Então olha que interessante, já nessa época, ou ainda nessa época, não existia música se não houvesse sacrifício de animais. Então, como que a música está muito relacionado com a mitologia, com essa necessidade, né, da busca do divino pelo ser humano. Bom, voltando para o nosso livro, então, de que maneira que Lutero ele iria então revolucionar o pensamento da música como performance, e sendo essa acessível a todos. Primeiro, os professores e pastores teriam que ter uma formação musical de qualidade. Segundo, eles teriam que ter suporte financeiro adequado, né? Então, quantos livros sobre louvor e adoração que abordam esse assunto do sustento dos músicos, né? Então, esse conceito de músico como voluntário, ele não de certa forma, nem bíblico e nem histórico, porque então Lutero era a favor de que os músicos eles fossem mantidos, né? Que eles tivessem ali o seu sustento. Terceiro, Lutero incentivava a musicalização para as crianças. E quarto, ele incentivava também a polifonia. Bom, uma coisa muito interessante que esse capítulo traz era que Lutero também fazia o uso da música em momentos de descontração. Existe um livro que está no mercado hoje chamado Conversas à Mesa com Lutero, que o autor vai trazer algum trecho desse livro também, comentando então Lutero usando do alaúde, simplificando as polifonias para que elas pudessem ser acompanhadas por esse instrumento. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Que Lutero usava o alaúde mais ou menos como se usa o violão hoje, né? Você fazia aí os acordes, digamos assim, embora não tinha esse pensamento ainda dos acordes muito fixo na época, mas de alguma forma ele se acompanhava, ele tocava o alaúde para poder cantar. E ele fazia uso disso em momentos de descontração.
Agora, o mais interessante era o que Lutero cantava nesses momentos de descontração. E aí o livro diz o seguinte, que ele se divertia cantando, abre aspas, as últimas palavras de Dido, contidas no Dulcis Exuviae, abre parênteses, doces despojos, fecha parênteses, de quem? De Virgílio. Ou seja, pessoal, e ainda diz o seguinte, que Melancton também se juntava ao canto, fecha aspas. Então, isso nos leva a entender, né, o que é Virgílio. Virgílio é simplesmente aquele que escreveu a Eneida, né? E os seus escritos estão cheios aí de mitologia, ou seja, Lutero fazia o uso de uma poesia ou de uma canção que não estava ligada necessariamente ao culto. Então esse pensamento de que toda música que o cristão tem que cantar tem que ser música litúrgica, isso não é necessariamente o que estava ali nos dias de Lutero, né? Infelizmente, isso é uma cultura muito brasileira, né? Onde inventaram o termo aí, música do mundo, que não existe esse termo na Bíblia. Então, você ainda acredita em que existe música do mundo? Ai, ai. Claro que isso não é uma prerrogativa aí para você ficar ouvindo qualquer porcaria que a indústria cultural fica jogando na sua cabeça, né? Porque muitas vezes as pessoas veem falas como essa, né? Aí começa a fazer perguntas. Esses dias eu estava vendo o canal de um missionário jovem aí, e olha as perguntas que ele estava respondendo. Então ouvir calcinha preta pode, né? Ouvir K-pop pode. Pessoal, não é uma questão de pode e não pode. Bom, mas eu não quero falar sobre isso aqui, e se for para ficar ouvindo porcaria aí, é melhor ficar ouvindo porcaria gospel, que é mais seguro. Bom, pessoal, então Lutero ele sabia separar as coisas. O que era música litúrgica e o que era música de entretenimento, né? Lembrando, por exemplo, que as obras de Virgílio eram carregadas o quê? De mitologia. Se você tiver interesse e que eu fale mais sobre esse assunto, é um assunto que eu gosto bastante, por favor, deixe nos comentários aí que a gente pode estar conversando mais sobre isso, tá bom? Muito bem, voltando ao nosso livro, então, Lutero, ele era muito ligado, então, com a música de qualidade do seu tempo, né? Sabe-se que Lutero, por exemplo, ele era muito fã, digamos assim, vamos para usar uma palavra menos pejorativa, ele era admirador da obra de Josquin des Près. E tem uma frase famosa que Lutero escreveu, mais ou menos assim, que Josquin des Près tinha domínio do uso das notas, que eram as notas que se submetiam a ele e não o contrário. Então, tanto aqui no livro de Lutero, o Karl Schalk vai falar sobre isso, e o José Miguel Wisnik também cita essa fala de Lutero lá na página 127, né? Ao final dessa fase, num compositor como Josquin des Près, de quem Lutero pode dizer sintomaticamente que não obedece mais às notas, mas as notas que obedecem a ele. Então, olha que interessante, Lutero também sendo citado, né, nesse livro O Som e o Sentido. Uma outra coisa interessante que ele traz aqui era sobre os comentários de Lutero em relação ao gasto público, né? Ao gasto com o bem público. Então Lutero tinha uma preocupação política também, e aí ele escreve, onde ele fala que o rei desperdiçou 30.000 florins em coisas sem importância, mas não investe 3.000 florins em grupos musicais. Então Lutero ele era um grande incentivador da música, dos grupos musicais e sobretudo da educação musical também, que ele fala nesse livro aqui. Bom, uma coisa que todo mundo sabe, né, que estuda Lutero, que uma grande modificação, digamos assim, que Lutero propõe, era que a liturgia fosse celebrada na língua vernácula, ou seja, que as pessoas tivessem acesso ao que se estava dizendo. E, obviamente, ao se fazer isso com a liturgia, Lutero estava fazendo isso também com as músicas, né, com o canto, que era antes cantado apenas pelo clero e em latim. Então agora ele propõe que esses cantos sejam cantados pelos corais, pelo povo e na língua alemã. Então Lutero não só ele traduz a Bíblia para o alemão, como ele traduz também a liturgia para o alemão.
Agora, vale ressaltar que o que Lutero está fazendo é alterar a língua e não a essência. E ele dizia uma coisa muito interessante, que se o jovem não tivesse estudo de música, ele não era considerado apto para o ministério. E isso me faz lembrar um texto muito interessante, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 25, no versículo 1, né, um texto bem famoso aí para o pessoal que trabalha com música na igreja, que é o texto que vai falar que Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério algum dos filhos de Asaf, Emã, Jedutum, e no versículo 1, o texto diz que eles eram homens aptos. A única tradução que traz essa palavra aptos é a Almeida Corrigida, que ela é encontrada na Bíblia Pentecostal. A única versão que traz essa palavra homens aptos, né? Então essa postura de Lutero sobre a aptidão para o ministério é algo muito importante. Então, para Lutero, ministério de louvor, de música na igreja não é algo feito por curiosos, mas por pessoas preparadas para isso. Inclusive, no versículo 7, isso todas as versões falam, diz que todos eles eram mestres. Mais uma vez eu insisto, não era qualquer Zé Mané, músico de final de semana, que poderia fazer parte ali do ministério. É o que diz a palavra de Deus e é o que diz Lutero também em seus escritos. Então, pessoal, a gente precisa tomar cuidado com alguns clichês, né, que aparece por aí, de que Lutero empobreceu a música porque ele transformou a música no vernáculo. Muito pelo contrário, né? A exigência musical que ele tinha era muito grande, não é à toa que o maior ápice aí da música luterana foi ninguém menos do que Johann Sebastian Bach, para você ver aonde que essa qualidade musical chegou, que Bach é considerado até pelos músicos não cristãos como um dos maiores, ou se não o maior compositor de todos os tempos. Né? Outro mito também que se atribui aí a Lutero é que Lutero tinha mania de frequentar aí os botecos, e aí ele pegava as músicas que se tocavam nos botecos, colocava uma letra cristã e usava ela no culto. Pessoal, isso não é verdade. Lutero nunca fez isso. E se você acredita nisso, por favor, deixe o exemplo das músicas aí que Lutero fez isso. Aliás, eu queria saber aí a sua opinião sobre o que você acha disso, né? Pegar músicas aí não cristãs, transformar a letra dela com temática cristã e jogar para dentro do culto. Você acha que isso é válido? Eu recentemente vi uma postagem aí nas redes sociais de um culto que teve, onde o Ministério de Louvor estava tocando dentro da igreja, não era um evento evangelístico, não era fora da igreja, tocando uma versão de Have You Ever Seen the Rain do Creedence. Se você acha que eu estou exagerando, você pode me procurar aí que eu posso passar o link para vocês desse culto aí. Bom, chegamos então no capítulo 3, denominado de Paradigmas de Louvor, onde o autor ele vai abordar o seguinte, que em várias épocas, durante a história da igreja, digamos assim, o pensamento em relação à música ele foi sendo alterado. E Lutero ele chama esse pensamento em relação à música de paradigmas de louvor. E ele levanta 4 itens que eu queria ler com você, na verdade 5, que é o seguinte: primeiro, que a gente já falou, né? A música como criação e dádiva de Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. 2, música como proclamação de louvor. 3, música como canto litúrgico. 4, música como canção do sacerdócio geral de todos os crentes. Ele defendia isso. E 5, música como um sinal de continuidade com uma igreja una. Então, falando do primeiro item aí, a música como criação e dádiva de Deus, embora Lutero fazia uso da música secular aí em momentos de descontração, olha o que ele escreve no prefácio do Inário de Wittenberg de 1524. Ele diz o seguinte, que naquele livro ali havia um censo para as suas escolhas, e aí ele diz que as canções que estão selecionadas ali, elas organizadas serviam para, abre aspas, dar aos jovens algo que os afastem das baladas românticas e carnais. Em seu lugar, né, lhes ensinasse algo de valor. No item 2, falando sobre música como proclamação de louvor,
Lutero, sim, considerava que a música feita pelo clero, ela era uma música de louvor. E de que maneira que ele extrapola isso? Trazendo então a música para a linguagem vernácula e trazendo a participação do povo ativamente nessa música. Associando essa música, na verdade, então, que ela tinha que fazer parte da mensagem, ela tinha que servir essa mensagem que estava sendo transmitida. Então ela era uma expressão, uma proclamação do louvor, ela não era algo assim, um espetáculo musical, não era algo para ser apreciado como música. Agora, é importante ressaltar também que essa postura de Lutero em relação à música, ela não era unânime entre outros reformadores da época, que inclusive achavam essa manobra de Lutero um tanto quanto ousada e perigosa. Bom, e nesse terceiro item, então, denominado a música como canto litúrgico, Lutero, então, ele não tem a intenção de substituir a missa, mas simplesmente trazer a língua da missa para a linguagem do povo. Então, mantinha-se a estrutura da missa, que era o Kyrie, o Glória, o Credo, o Sanctus e o Agnus Dei. Porque Lutero acreditava que a essência dessa liturgia, ela estava intimamente ligada, sim, e o seu conteúdo tinha a palavra de Deus. Então, para Lutero, não só o formulário da missa era mantido, mas o ordinário, o próprio, os ofícios matutinos, vespertinos, as celebrações do ano eclesiástico e por aí vai. Inclusive, o artigo 24 da Confissão de Augsburg, denominado a missa, né, esse artigo denominado a missa, inclusive esse artigo, para quem, essa confissão, para quem assistiu o filme a biografia de Lutero, no final eles comemoram, né, a aprovação pelo rei Carlos desse documento. E esse documento eu vou deixar o link dele na descrição, o site onde você pode ler esse documento na íntegra, tá? Então, nesse documento, nesse artigo 24, ele confirma então a permanência da liturgia histórica por parte das igrejas luteranas, então. Mais uma vez, eu afirmo que dizer então que Lutero ele empobrece o uso da música na igreja só porque ele tira do latim e traz para a língua vernácula, isso é um mito, isso é um engano. Muito bem, pessoal. Então, o quarto paradigma de louvor aí do capítulo 3 é música como a canção do sacerdócio geral. Então, o que Lutero vai fazer? Ele vai achar vários textos bíblicos que vai justificar, então, a participação da comunidade no culto. E um que ele dá destaque aqui é o texto de 2 Pedro 2,9, que diz que todo povo eleito, ele também é sacerdócio real. Ou seja, o sacerdócio ele não é dedicado simplesmente a algumas pessoas, mas isso justifica a participação de toda a comunidade. E é nesse contexto, então, que vai surgir o coral luterano, onde toda a comunidade era convidada a participar, independente do nível musical, para cantarem, então, os hinos comunitários. Bom, e o quinto e último paradigma de louvor, então, citado no capítulo 3, é de que música como um sinal de continuidade com a Igreja Una. Então ele vai falar de novo que Lutero ele foi a favor da continuidade, então, dessa prática antiga, que essa prática fosse mantida, ao contrário de alguns reformadores como Zwinglio, por exemplo, que além de outras coisas, ele costumava desmontar os órgãos para que nem se usasse instrumento musical nos cultos. Pô, Zwinglio aí não, né? E outra coisa bem interessante que ele vai tratar nesse item, ele fala que quando Lutero escreve o seu tratado sobre as últimas palavras de Davi, de 1543, ele vai criticar o costume que as pessoas tinham de usar a expressão que elas cantavam à igreja, quando elas iam referir, então, a esse repertório litúrgico. E Lutero, na verdade, ele vai falar que não, eles não estavam cantando a igreja. Eles estavam cantando Ambrósio, eles estavam cantando Gregório, eles estavam cantando Prudente e outros compositores que compuseram aquelas canções para que fossem usados nos cultos litúrgicos. Então, na verdade, a gente percebe que Lutero ele dá tipo uma desmistificada naquela música litúrgica. Bom, e chegamos então no último capítulo, no capítulo 4,
que é um capítulo bem legal também, que é chamado Implicações das Ideias de Lutero para o Presente. Então, nesse capítulo, o autor ele vai fazer uma reflexão sobre o estudo da música em Lutero e de que forma que isso pode ser, de certa forma, repensada a nossa música de culto nos dias de hoje. É claro que ele não está propondo aqui que se faça exatamente o modelo de música que se fazia nos dias de Lutero, mas ele levanta a questão, por exemplo, de quais eram os critérios que se tinham para escolher as músicas, quais os critérios que se tinham, né, para que se tivesse uma qualidade musical. Aliás, o Salmo 33, ou 133, não me engano agora, diz assim: louvai ao Senhor conforme a excelência da sua grandeza. Né? Então a gente viu que existe um padrão de músicos para atuar na igreja, de músicos para atuar no culto. Tanto lá em Crônicas 25, como também Lutero, ele fala sobre a formação do músico. E aqui nesse capítulo, então, o autor vai falar que além daqueles paradigmas, né, principais da música, também vai existir aqueles paradigmas secundários. Ou seja, que é a música como entretenimento, por exemplo. E que o músico ele precisa entender o que é uma música adequada para a liturgia e o que é uma música adequada para o entretenimento. Né? Esse entretenimento, que é uma música sem muitas exigências de complexidade para que seja elaborada, e ter o cuidado de não trazer esse conceito de música de entretenimento para a música do culto, para a música litúrgica. E aí ele vai fazer algumas críticas sérias em relação à música de hoje, que muitas vezes se perdeu esses critérios, digamos assim, bíblicos, esses critérios sérios, para que se faça a escolha dos estilos de música que se usa hoje, do nível musical que se tem hoje, do nível de musicalidade exigido pelos músicos que se tem hoje nas igrejas, e que as músicas elas estão muito mais ligadas a padrões de mídia que se vende, né? Músicas comerciais. E essa sim o autor fala que empobrece a música. E eu queria encerrar o livro lendo um parágrafo do autor fazendo uma crítica sobre a postura dos músicos e das músicas na atualidade. E ele diz o seguinte: muita música ouvida em igrejas hoje pode ser caracterizada por melodias e ritmos banais, harmonias sentimentaloides e empenho pelo efeito fácil. Tal desonestidade básica, falta de integridade e desrespeito pelo ofício de lidar com os elementos da música, encobertos frequentemente por uma pátina de atrativo superficial, prestam um mau serviço ao evangelho, ao qual tal música pretende servir. Nós prontamente censuramos tal abordagem em relação à arquitetura para igrejas, automóveis e refrigeradores. É interessante que ele faz um paralelo aqui, né, em relação que a gente não... Quando a gente vai escolher, de repente, um projeto para construir uma casa, ou quando a gente vai querer algum eletrodoméstico, ou quando a gente vai querer um carro, a gente quer o melhor, né? A gente escolhe aquilo que tem de melhor no mercado. Mas, infelizmente, na hora de dar a nossa música para Deus, infelizmente, a gente dá qualquer coisa. Então, na verdade, é isso que ele está falando aqui. É chegado o momento de que aqueles que dão forma às canções da fé ouçam seriamente essa crítica e a transfiram para o culto e a música da igreja. Cara, e eu assino embaixo o que Karchalk falou aqui, e eu quero saber a sua opinião sobre isso, o que você acha? Será que ele pegou pesado? Será que nós temos dado devido atenção às músicas que são feitas nas igrejas hoje, à formação dos músicos, né? Que tipo de música nós estamos encontrando nas igrejas hoje? Será que são músicas sérias? Será que são letras sérias, baseadas na palavra de Deus? Será que são letras cristocêntricas, como eram as letras dos salmos, né? E dos hinos, onde tinha Cristo no centro e não o eu, né? Não o eu quero, não o eu quero mais. Quem que está no centro das letras das músicas cristãs do nosso dia? Então fica aí a reflexão.
Esse foi o livro Lutero e a Música. Infelizmente ele não tem no final, né, aquela famosa referência onosmática ou remissiva. Então, por exemplo, se você quiser procurar algum nome ou algum assunto, você vai ter que ler o livro, mas é um livro curto, você consegue fazer isso relativamente fácil. Eu gostei bastante do livro e eu vou ficando por aqui na minha reflexão e na nossa conversa de hoje. Eu quero que essa conversa continue nos comentários aí, e se você tiver alguma sugestão também para deixar de algum livro, alguma resenha ou algum assunto relacionado com isso para a gente continuar conversando aqui no canal, fique à vontade nos comentários aí, tá bom? Se você conhece alguém que se interessa por esse tema, compartilhe esse vídeo nos seus grupos aí de WhatsApp, nas suas redes sociais, tá bom? Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Deus abençoe, bons estudos e tchau, tchau.